Grande live de domingo com Márcio André. Já vão separando suas dúvidas, anotando suas perguntas, que no final da live nós vamos abrir para as perguntas de vocês. Chamar para a gente trocar uma ideia, melhor conversa do mundo. Fala, Conversar sobre galera. jiu-jitsu. Opa! Vou botar o fone. Só um minuto. Coloca aí. Galera, enquanto A eu coloco o gente... fone, convide seu colega, seu parceiro, ó, tem um aviãozinho debaixo da live. Agora, ó, rapidinho, vocês divulguem aí. Você tem duas maneiras de ajudar a gente. Ajuda a gente aí, ó, no aviãozinho, compartilhando o link pra galera, e ajuda a gente no coraçãozinho. Quanto mais vocês curtirem aí, ó, todo mundo curtindo o coraçãozinho, mais o Instagram oferece like para outras pessoas. E aí? Ai, rapaz, mas o negócio tá bonito aí, hein? Ó, daqui a pouco ele vai dar uma paradinha aqui, aí vai ficar de boa o som. Não sei se tá saindo muito som externo, mas se não tiver, então tá de boa. Mas ele já vai parar aqui, e aí vai conseguir ter uma qualidade melhor. Deixa eu ver se vai ficar bom assim. Não, tá top. O som tá até agora tá top. Então perfeito, então vambora. Aí é States, né? Aí não é 3G não, pô. Aí é Não, internet, eu achei aí que... é foda. Cara, eu jurava que ia ficar ruim. Eu fiquei desesperado. Porque a família quer ir, né, cara? E a gente não faz muita coisa. E aí eu falei, pô, galera, não vai dar pra gente fazer nada, porque... Aí ele, não, vai funcionar. Eu falei, se não funcionar, eu saio e vou pra casa. Mas graças a Deus deu certo. Minha palavra é uma só. Show, Márcio. Deixa eu te falar. Para você ficar bem à vontade na live, vou te dar uma informação muito importante aqui, ó. Eu sou nascido em Bangu. Opa, que irado. Sou nascido em Bangu, vim para Bahia em 1997. Estou aqui desde então, mas sou carioca, do mesmo lugar que você veio também. Então é uma alegria enorme estar trocando essa ideia contigo aí. Já me resenharam aqui, ó. Já teve 2 alunos sem vergonha aqui, mandando mensagem para mim não chorar na live. Ah, não, família, pô, tamo junto. Deixa eu te falar. Falando em Bangu, conta um pouquinho da sua história. Como é que você começou? Como é que você conheceu o jiu-jitsu? Conta um pouquinho pra galera aí. Então, beleza. Cara, então, eu comecei a treinar por intermédio de umas pessoas que, na época, né, eles eram do mundo, né? Como eu posso dizer? Eles costumavam fazer coisas erradas, roubar, arrumar, né, problema na rua, ficar brigando, até mesmo se envolver com o tráfico de droga. E aí eu tava nessa ondinha aí, né, errada, que, né, a gente por estar muito na rua, às vezes, infelizmente, eu tive uma estrutura familiar, assim, que era só minha mãe, meu pai tinha falecido, minha mãe era doente, e eu, né, eu tentava buscar conforto, tentava buscar, né, aceitação, né, porque as crianças de hoje em dia, o que elas mais procuram é a aceitação, né, das pessoas. Então, assim, eu tentava muito buscar aceitação, então um amigo que já treinou, né, ele chegou para mim e falou assim, pô, vamos treinar lá em Bangu, vai ser melhor até pra gente brigar na rua e tal. E aí naquela onda errada, né, eu falei, vou treinar então, o maluco era brabo, eu falei, quero ser igual a ele, né. E aí eu comecei a treinar, né, comecei a me envolver e comecei a gostar, né, cara. Eu me senti desafiado, senti que aquilo me completava um pouco e eu conseguia ficar feliz ali dentro, as pessoas, né, me aceitaram, assim. Então eu comecei a treinar, né, cara. E você tinha quantos anos, mais ou menos, Márcio? Cara, eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos, 11 anos de idade, quando eu comecei a treinar. Uhum. E aí você já começou lá com o mestre Fábio Andrade? Isso, ou você começou em outro lugar e migrou? Eu comecei com o Fábio desde o começo. Ele foi meu primeiro e único professor. É seu mentor, né, vamos dizer assim. Na verdade, ele pra mim é um pai, né, cara? Assim, ele realmente me adotou, assim. Ele realmente me adotou, me ensinou a ser uma pessoa melhor. Assim,
Foi uma junção do que minha mãe falava, e às vezes a gente não confia e não acredita nas pessoas que estão próximas, né? E a gente tenta buscar amor, tenta buscar aceitação nas pessoas na rua. E o Fábio foi uma pessoa que, graças a Deus, veio para somar na minha vida. E aí eu consegui entender e assimilar que ele era uma pessoa boa para mim, né? E ele veio para fazer a diferença na minha vida. Pra galera que não conhece muito a região, a zona oeste do Rio, ali é uma zona muito conflito, né, Marcinho? Cara, eu Minha morava avó ali em mesmo Bangu. mora em Senador Camará. Meus Então, parentes tudo moram aqui em Senador Camará, pô. eu já morei perto da Vintém, aí logo depois eu morei perto da Selvinha. Vintém, não sei se tu conhece, Vila Vintém é um lugar mais perigosozinho assim. E aí depois eu fui para Bangu, para perto da onde a academia era, que era um lugar ainda bem perigoso, mas bem mais tranquilo assim, né? Show. Aí você começou no jiu-jitsu pra briga de rua, pra street fight. E a, e a primeira competição? Você lembra quando foi? Cara, lembro perfeitamente. Essa é a competição que eu não sei por que eu não consigo esquecer, cara, porque eu tinha um mês, 2 meses assim de jiu-jitsu, e eu era brigador, né, cara? Eu era aquele moleque que não tinha muita técnica, eu não tinha talento, assim. Talento não era uma da minha. Muita gente fala, pô, mas você é muito talentoso. Ele tá totalmente equivocado, essa pessoa não me conhece. Porque eu treinei muito, cara. Eu sempre tive que me dedicar muito, sempre tive que buscar mais que qualquer outra pessoa, sabe? Então, assim, o talento não foi uma coisa que me resumiu muito, não. Eu era muito esforçado, sabe? Então, assim, eu fui para a primeira competição com 2 meses ali. Eu lutei uma luta até com um moleque que treinava comigo e treinava até mais tempo. E aí eu ganhei dele e ganhei de outro garoto. E aí eu falei, meu irmão, quero isso pra mim, quero essa sensação, sabe? E aí foi onde eu falei, agora eu não paro mais não. Show, show. Depois dali, eu nunca mais falei que ia parar de treinar jiu-jitsu. Até então oscilava, né? Pô, nunca mais. Eu falei assim, nunca mais. Show. Aí você veio da origem humilde, nessa correria, e sua primeira viagem internacional, quando é que surgiu? Porque é um Cara, salto, né? É um salto enorme. cara. Pra quem é Pra do, mim, pra do mim, interior. eu vou te ser sincero, vou te ser honesto, assim. Pra mim, o lugar mais longe que você podia ir, eu criança, né? O mais longe, tem de nada de geometria, né? De geometria ou de... Não Geografia. conhece geografia, não Geografia. conhece Ah. nada, não conhece o mundo. E aí, pra mim, o lugar mais longe era São Paulo. Eu ficava assim, pô, eu quero ir pra São Paulo, que deve ser muito legal. Aí eu fui pra São Paulo assim, eu falei, já conheci o mundo. Aí depois que o Fábio me falou que tinha um lugar que se chamava Estados Unidos, minha mãe tinha uma nota dos Estados Unidos para mim, na minha cabeça garoto, eu achava que aquilo ali existiu, sabe? Existiu, como as moedas do Brasil de antigamente, juro, eu achava isso. Então, assim, Era um eu falei, cruzeiro. aí eu falei, pô, cara, aí eu ganhei uma passagem, eu tinha 15 anos, quando eu lutei a primeira seletiva de Abu Dhabi, e aí eu lutei na categoria adulto, e aí graças a Deus eu consegui ser campeão na categoria e perdi na final do absoluto. Eu fiz várias lutas, mas eu nem sabia o que valia, pra te ser sincero. E aí o Fábio me falou assim, pô, cara, você ia ganhar uma viagem pro Abu Dhabi. Eu falei, o que é Abu Dhabi? Aí ele, é outro país, cara, que nos Emirados Árabes você podia competir, ganhar dinheiro lá. Aí ele falou o valor que na época era 6 mil dólares, se eu não me engano. Falei, meu Deus, quanto que é isso, cara? Aí ele falou, uns 12 mil reais. Aí ia ter Caraca. Aí eu falei assim pra ele, cara, porque você não me falou, eu nunca que eu ia perder isso, cara. Eu já tinha aceitado que eu tinha sido segundo lugar, cara, porque dava pra ter ganho, sabe? Aí, aí ele Era um falou, não, ano incentivo que a vem mais. tem. Aí ele falou, ano que vem tem outra. Eu falei assim pra ele, eu vou ganhar a categoria absoluto. Aí, meu irmão, aí a galera não confia, né? Ainda mais que eu era o menor, a categoria, o absoluto era até 80 quilos. Ninguém te leva fé, né, cara? Ainda mais que na época tinha o Poleng, que era duríssimo. Tinha o Juan, tinha o Somália, tinha os malucos. Somália. Não sei Somália é meu se parceiro. vocês conhecem, se vocês conhecem a galera que era da Nova União de Azul nessa época.
você vai entender o que eu tô falando. Tinha uma galera muito credenciada ali, né? Muito gabaritada. Então, assim, quando eu olhava, eu não conseguia. Aqui eu acho que vai ficar melhor. Então eu não conseguia, a galera não conseguia acreditar que eu podia ser campeão, mas eu lá dentro eu sabia que eu ia ser. E aí eu cheguei no outro ano, cheguei na semifinal com o João, e na época a galera falava que a liderança da Nova União, Marola, falava que não era para lutar a semifinal, para descansar pro absoluto, né? Que era que dava passagem. Aí eu falei, não, eu quero lutar com ele. E aí ganhei dele, ganhei a final da minha categoria, fui pro absoluto e ganhei absoluto. Então, assim, cara, aí quando eu vi, foi quando eu fui para Abu Dhabi, ganhei tudo pago, aí ganhei lá em Abu Dhabi, para mim foi uma experiência, cara, única, assim, foi uma mudança de vida para mim, foi onde eu acordei e falei assim, cara, dá para eu ganhar dinheiro, dá para eu ajudar minha Viver disso, né? família, viver disso sério, né? Show. Eu tenho um projeto, eu tenho uma academia, mas tenho um projeto social aqui também. E quando tem um brasileiro em Barueri, né, em São Paulo, aí é uma Aham. semana, é um final de semana antes dos adultos. Aí eu sempre pego 3, 4 meninos desses e levo para lá. Vai, um menino que sai de uma vida sofrida, ralando ali, e vai viajar de avião pela primeira vez, não tem mensalidade na academia que pague o projeto social. É Não, tá incrível. louco. É uma vitória, né, cara? É Uma uma vez eu vitória. levei eles pro shopping fazer uma apresentação. Eles nunca tinham entrado no shopping. Aqui na cidade mesmo, né? Um shopping tem nem tão grande assim. Mas a primeira vez que esses meninos foram pro shopping, mas assim, ó, é uma sensação incrível poder proporcionar isso para eles, né? Cara, Deus ele faz umas coisas. A caminhada com Deus é de um jeito que a gente não entende, sabe? A gente não entende, a gente não tem nem ideia, né? E ele vai montando as coisas da forma que ele quer, cara. E ele me ajudou muito, cara. Ele me ajudou muito e me fez voar bem alto. E, cara, eu sou muito grato, sou muito feliz a Deus por tudo que ele me proporcionou, as pessoas que ele colocou na minha vida, sabe? Que fez a diferença para mim, sabe? Que fez eu chegar onde eu cheguei. E ainda eu sei que ainda tem muito mais para conquistar e hoje em dia numa direção um pouco diferente, mas da mesma linha de raciocínio. Show. Bom, você já tocou no assunto dos Miau aí. Já teve um combate entre Aham. vocês aí. E Ah, teve vários. esse confronto aí, é que eu lembro que tinha até um highlightzinho de vocês, de faixa colorida, faixa azul, faixa Ah, roxa, tem vários. sempre colocando vocês na disputa. E aí, como é que foi? Sempre foi sadio? Sempre foi tranquila essa rivalidade? Cara, na época de moleque eu tinha raiva dele, né? Pra ser sincero. Eu odiava ele com todas as minhas forças. Já lutou com os Mas dois, Marcinho? já lutei com os dois Tanto com o várias João quanto com o vezes, Paulo? cara. Não, com os dois, é. E, cara, sempre foi umas lutas muito boas, assim, muito disputada. E, cara, eu acho que eles foram dos meus professores, assim, sabe? Eu acredito que eles me ajudaram a evoluir muito. Hoje em dia eu respeito muito eles, sabe? Até antes mesmo eu já respeitava. E eu sinto que teve uma época que era meio complicado, porque eles moravam na academia e tal, e a galera tinha uma ideia de que eles eram sofridos, sabe? Isso aconteceu bastante, eu não sei se você lembra, na época a galera saiu na revista, a galera achava que eles eram sofridos, e eles não eram, eles mostravam isso, que eles eram batalhador, que eles corriam atrás do dele, mas assim, eu já perdi muita luta empatada, muita luta em decisão, em erro, assim, porque eles queriam favorecer o lado deles, sabe? Valia um dinheiro, valia uma parada assim que ia para algum lugar. E isso acontecia bastante, assim, sabe? E eles mesmo vieram na rede social, assim, em entrevista, falaram que eles moravam na academia, que Por eles opção. queriam. Era uma opção deles, eles Uhum. não eram sofridos. Eles falaram isso, tem entrevista eles falando isso, sabe? Então, assim, depois disso melhorou muito, assim, para lutar com eles. Eu não tô dizendo que eu ganhava ou eu perdia por causa de juiz, eu tô dizendo que acontecia bastante. Mas as nossas lutas eram sempre muito close. Já ganhei, já perdi. Na época eu achava o João muito mais duro que o Paulo. Muita gente fala, ah, não. Eu achava o João muito mais duro que o Paulo. Hoje em dia o Paulo deu uma destacada do João. E na preta a gente veio lutar, a gente lutou 2 vezes, eu e Paulo. Não lutei com o João, eu ganhei as 2 vezes do Paulo. É, Mas eu assim, lembro. sempre guerra, os caras, mano.
eu tive que mudar muito meu jogo, muito o jeito que eu lutava, muito a minha forma de lutar, né? Porque como que eu posso dizer? Eu chegou um ponto que eu lutava pra eles, né, cara? Chegou um ponto que eu queria lutar pra eles e isso tava me afetando muito, assim, como atleta. E aí, quando eu comecei a deixar de lado e comecei a tentar evoluir meu jiu-jitsu, os resultados apareceram melhor, sabe? Show. Tem galera perguntando aí, onde é que você tá agora, Marcinho? Aí, que local aí, que local bonito que você... Então, eu tô no Arizona. Eu tô aqui no. Isso aqui aqui é a cidade do Arizona, aqui, estado do Arizona, né? Nos Estados Unidos. É bem Aham. bonito, cara. Nigel, what the name of this place exactly? Lake Play? Pleasant. O nome é Lake Pleasant. É um lugar bem Uhum. legal, cara. Primeira vez que eu venho aqui, cara. Por isso que eu É falei, bonito pra pô, caramba. eu fiquei naquela dúvida. Eu falei, ai meu Deus, tem que ter internet. Porque é a primeira vez que eu faço uma coisa dessa, é bem top, cara. A gente tava lá por mais, a gente só veio pegar um amigo aqui, mas a gente daqui a pouco já tá indo pra lá pra dentro do mar, pulamos aqui. Tem essa boiazinha aqui que a gente joga lá e vai dar uma nadada. Bem legal, cara. Show, show. Você falando aí que você achava o João mais complicado do que o Paulo para lutar. Sim, Você acredita que no jiu-jitsu tem muita questão de jogo? Que muita gente fala isso, que às vezes o jogo não casa. Às vezes você perde para um isso cara tem. inferior. Você acredita, né? Ó, Tem muito. Tem. Eu acredito que às vezes é predestinado, sabe? Muita gente fala que não tem, mas tem muita gente que às vezes é predestinado a acontecer certas situações, certo? Muita gente olha o jiu-jitsu, quando a pessoa olha pelo lado de fora, ela olha dois atletas que têm uma história. E você vai comparar as histórias e o jiu-jitsu e vai falar quem vai ganhar. Mas existem muita coisa além disso, sabe? E eu acredito bastante nisso. E na época do João e do Paulo, que eu vejo de diferença, é que na época o João era mais agressivo, ele tentava mais coisas. E quando ele veio pro adulto, pro preta, né? Isso começou meio que a atrapalhar ele, no sentido que ele começou a errar mais. E o Paulo, por ser mais certinho, mais justinho, isso ajudou bastante ele. E ele conseguiu se destacar na vitória. Quanto mais você ganha, você builda a sua confiança, você constrói a confiança, e assim vai, né? a Copa Pódio tá colocando no YouTube os pedacinhos do Detinho, não sei se você já Irado, viu. É massa, né? Aí irado, tô tem, acompanhando. tem você lá no comecinho, aí tava vendo sua luta com o trio, né? Ficou Baiano, Vitinho Moraes. Vitinho é aqui da região da gente. isso. Baiano, Vitinho, Vitinho, você e o da minha guarda. Lucas A Vale. menina Lucas Lucas Vale. Vale. Pô, o Vitinho é duro, pô. E aquele ali, Não, questão eu de já lutei jogo, com ó. ele. Eu lutei com ele 2 ou 3 vezes. Eu ganhei as três, mas, cara, sempre foi braba. Aquela luta foi a que foi mais tranquila, assim. As outras, eu acredito que todo mundo foi pego de surpresa ali, sabe? Tanto que tu vê meu kimono, não era meu. Eu peguei um kimono A2, A3 lá da galera, porque era coral, era o único que tinha. E aí eu tive que lutar com aquele kimono, né? E aí eu. E aí, e aí eu fui e peguei pra lutar, né? E aí foi isso. E eu acho que pegou todo mundo de surpresa e quem estava melhor mentalmente ali naquele momento ganhou, né? Eu acredito que Porra. eu estava muito mais preparado mentalmente assim para lutar. Na hora que falou que tinha que lutar, o Isaac Paiva falou que tinha machucado e eu falei, não, deixa comigo que eu luto. Porque ele era o Cabeça de faixa chave, preta, né? né? É, você era Ele marrom. era o faixa. Porque tinha dois leves de cada time. Então, no caso, era para ele lutar. Aí eu falei, cara, deixa pra mim. Show, Deixa pra show. mim que eu tô pronto. Ainda falando nessas faixas coloridas, tem uma final sua de Mundial, de faixa roxa, com o Denis. Você falou um pouquinho de arbitragem, falou um pouquinho de luta difícil. E a galera que quer saber depois, assistir a luta, tá Márcio André e Denis Bismarck, se não me engano é isso. Final Denilson 2014. Bichiliari. Isso. Denilson Bichiliari. Acho que é 2014, não é isso? Final do Mundial 2000 e, 2014. 2000 e, não, 2013. 12, 2013? 12. 2012. 12, isso. Foi o meu primeiro Mundial de Roxa, 2012. Foi quando o Cara, André Galvão invadiu lá e deu uma confusão danada, né? sim, sim. Cara, eu vou te falar, esse moleque é um dos caras mais duros que eu já lutei na minha vida, pra te ser sincero. Se sendo honesto, assim, ele é um dos caras mais casca grossa, assim, se for perguntar. Pô, mas o eu achava ele mais duro que o Miau, que ele era outro nível da gente.
sabe? Eu acredito que ele era, tipo assim, já viu aquela pessoa que ela tá em outro nível? E aí você meio que, né, sabe que o cara tá outro nível. Ele era esse cara, sabe? Ele era esse cara, ele era outro nível, ele não era no nosso nível. Tipo, eu e o Miel, a gente tava subindo, a gente tava crescendo. Ele já era o segundo ano dele de roxa. Eu peguei ele no segundo ano dele de roxa. Então, assim, o moleque já tava pronto pra marrom, aí que isso é regra de VGGF Certinho. aí não deixou ele pegar a marrom. E você era recém-adulto também, né? Recém-adulto, porque eu peguei minha faixa roxa de juvenil, né? Juvenil ainda. Show. Então, galera, ó, colocaram aqui, até aqui na descrição, ó, 2012, Obrigado, Vitor Isso, Gigante. 2002. Márcio 2012, André Márcio versus André Denilson versus Denilson Subsidiário. Buxilhari. Show de bola. Foi, Show de foi bola. lutão, foi lutão. Lutão. E ainda falando de final, você e Isaac Dorden, Isaac quando você pegou a Dorden. preta. Isso, A cara. última de Pô, marrom. O dia eu que vou. você pegou a Cara, preta. assim, muita gente vê essa luta e tal, mas eu vou te contar uma coisa mais do bastidores, assim. Eu tava no Brasil, eu tava resolvendo umas coisas no Brasil e tal, tava numa situação meio complicada na minha vida, num momento muito chato na minha vida. Negócio de mãe, parente e tal, minha mãe tava numa situação ruim, e aí faleceu e tal. Eu tava num momento bem ruim, sabe, da minha vida. E eu já não tava muito acreditando, né, cara? E esse campeonato eu fiquei perto da onde minha esposa mora. Minha esposa veio para os Estados Unidos. Cara, meu treino basicamente era ir para Bangu treinar, voltava para Itaboraí e corria na areia. Minha sogra me levava para areia, minha sogra me levava para areia para correr, a gente ficava correndo. E aí eu ficava indo para lá e para cá correndo. E basicamente meu treino foi esse, cara, porque eu tava com um problema sério no joelho, cara. Meu joelho tava saindo e ele garrava. E Caraca. antes daquela luta, meu joelho tinha saído e não queria voltar. Porque na semifinal ele saiu. E aí, cara, eu passei por um perrengue muito bravo ali, cara, porque eu não sabia o que fazer, porque meu joelho tinha saído antes da luta, e aí me deram um remédio lá que apareceu e eu comecei a lutar. Eu tava sofrendo uma batalha, meu irmão, sinistra ali naquela luta. Não pela luta em si, porque o cara é duro, a gente já lutou Não, várias é. vezes, cara. Eu acho que a gente já lutou umas 8, 7 vezes. 7, 8 vezes, assim. Eu ganhei todas dele, mas sempre foi muito bravo as lutas. Então, assim, aquele campeonato foi tenso, cara. Foi muito tenso. Eu costumo dizer que Deus vinha me protegendo, assim, desde lá de trás, desde eu saber que ele olhava por mim. Desde antes de eu saber que ele olhava por mim, ele olhava por mim. Porque essas coisas assim, cara, não é normal, não. Não, e a sensação, imagino eu. Superação, final de Mundial, e para fechar o bolo, faixa preta em cima do tatame. E a sensação deve Cara. ter sido incrível, né? Pô, cara, foi incrível, cara. Foi incrível. Foi um momento que eu esqueci tudo, um momento que eu consegui ficar só pensando naquilo, uma paz que é inexplicável, assim, sabe? E Deus foi maravilhoso na minha vida, cara. Eu consegui sentir um amor, uma emoção, uma paz que tava bastante tempo sem sentir, sabe? E não foi nem muito pela vitória, foi mais pela superação, assim, pra ser sincero, o que eu superei pra chegar até ali, sabe? Eu superei bastante coisas, cara. Eu sei que muita gente supera coisas ainda difíceis, e eu acredito que Deus não dá a cruz que a gente não consegue carregar, né? E se ele me deu é porque ele sabia que eu conseguiria carregar e um dia estar aqui contando minha história para as pessoas, né? Show. Você era muito. Acho que você deveria sentir um certo peso, Muito, fardo, de ser sempre favorito nas faixas coloridas. Sempre favorito. muito. Ó, te É contar um muito. caso, não sei se você vai lembrar. Brasileiro sem kimono, se eu não me engano, 2013 ou 14. Eu estava com meus alunos lá no Tijuca. Você não, se eu não me engano, você não lutou. Você estava de cabelo lourinho. Acho que você não lutou esse brasileiro. Você estava lá De fora, reflexo. naquela padaria de reflexo. Você estava lá Aham, fora da padaria com o Rodolfo. Aí eu aham, saí do ginásio com meus alunos, aí eu falei, caralho, é o Marcinho lá e Rodolfo. Aí os moleques, né? Bora, vamos tirar uma foto com ele, vamos tirar uma foto com ele. Aí nós tiramos uma foto, pô. Na verdade, eu nem saí da aham. foto. Eu fui o cara que tirou a foto dos meus alunos que estavam com você. Tirar a foto. Você, Rodolfo, meus 3 alunos ali, pum, naquela padariazinha na frente Aham, do Tijuca. E Rodolfo virou pra gente e falou assim: tá vendo esse moleque aí? Ele vai barrar o Roller Grace. Porque até então,
O Rolly era o pena mais vencedor. Depois que veio o Cobrinha batendo os recordes, O o Cobrinha Rafael. e o Rafael. Aham. Mas até então era o Royler. Aí o Rodolfo falou, É, tá vendo cara. esse moleque aí? Ele vai ser o novo Royler Grace. Aí, pô, a galera aí. Então tinha essa pressão, de certa forma, né? É, cara, eu acredito que era uma pressão que eu conseguia suportar, mas eu vou te ser sincero que eu não curtia tanto não, sabe? Não era uma coisa que me fazia bem. Eu acho que pressão nenhuma faz bem a ninguém, sabe? Tem gente que se sente confortável, eu não me sentia tanto confortável. Mas eu acredito que se a gente trabalha, eu treinava muito, eu sempre treinei muito, sempre me dediquei mais que todo mundo. E isso me fazia eu me sentir confiante, sabe? Bem, que eu tava bem, tava 100%, sabe? Então, assim, eu não tinha muito medo, muito pensamento disso, não, sabe? Na época, assim. Mas Uhum. essa pressão veio me atrapalhando depois de um tempo. Você acredita que você perdeu ela depois que a preta chegou? Porque aí você pegou a preta, você entrou na maré de tubarão, né? No mar de tubarão. Agora só tem tubarão. É, Aí cara. você acha que deu uma Mas tranquilizada? eu acho que no começo do ano deu uma tranquilizada. Aí tu vem, ganha europeu, chega no World Pro, ganha dos caras favoritos. Aí tu chega no Mundial da Vida, ganha do Cobrinha, ganha de todo mundo. Aí eu começa a colocar um monte de coisa na tua cabeça. Aí Aí, começa tudo de novo. aí que volta a pressão, sabe? Então, assim, eu senti que a pressão voltou 5 vezes mais forte quando eu consegui conquistar essas coisas, né? Ela aumentou bastante, assim, e é bem pior, na verdade. Aí seu primeiro título de faixa preta, já estamos em 2015, né? Foi o Meu primeiro europeu. título O foi o europeu. brasileiro sem kimono, pra ser sincero. No E final de aí, 2014. é, e aí depois o europeu, mas assim, é porque as pessoas não costumam muito contar brasileiro sem kimono, né? Boa. Mas foi bem importante pra mim, assim. Foi o primeiro título que eu ganhei. E muita gente fala que só foi o europeu e tal, mas eu ganhei o brasileiro sem kimono e ganhei o europeu logo em seguida. Eu tava lá, eu assisti. Você lutou até com o baiano Pipolho. Sim, eu lembro, o nego falava que ele era muito bom. Era duro. Eu assisti essa. Ele é da Bahia, né? Sou Ele aqui era de Salvador, baiano. da capital. Ah, ele era bom, cara, ele era bom. Duro. Isso mesmo. Aí a preta chegou, né? Aí na Aí preta, chegou. você fez história aí no europeu, World Pro, Mundial, Nogueira. Sorry. Yes. Aí eu, cara, eu consegui chegar no Brasileiro Sem Kimono, no Europeu, World Pro. E aí quando eu cheguei ali no Mundial Sem Kimono, consegui ganhar um Mundial Sem Kimono. E, cara, eu tava tendo uns resultados muito bons, sabe? E aí, só que, cara, não é desculpa nem nada, eu nem gosto de falar muito, mas a minha vida tomou um rumo um pouco diferente, sabe? Um rumo familiar. Você tá conseguindo me escutar bem ou tá tendo muito. Não, não, tá tranquilo. Qualquer coisa você me fala, porque tem Não, pode muita deixar. gente. Mas começou um rumo familiar assim, muito grande. A gente foi para Abu Dhabi, aí depois a gente foi para os Estados Unidos, documento, muita coisa, sabe, ao mesmo tempo. E graças a Deus eu consegui, cara, controlar isso bem. E Deus me ajudou muito, sabe? A passar por todas essas dificuldades. E eu ainda tenho 25 anos, né, cara? Tá Eu novo ainda ainda, pô. pretendo, eu ainda espero que se for da vontade de Deus aí, para eu voltar a competir mais e colocar a cara no Mundial de novo. E só isso que eu tô esperando mesmo, a vontade de Deus na minha vida. Ô, Marcinho, conta um pouquinho pra gente aí daquele Mundial de 2016, que você chegou na final e empatou 8-8 com o Rafael Mendes na final. Sim. Como é que foi a batalha daquele evento lá? Cara, foi bem complicado, cara, porque eu tava Você vindo tava 100% de. bem? Cara, é Fisicamente, lesão? complicado. É complicado quando a gente fala 100%. Eu tava no meu 100%. Você entende? Eu tava no meu 100% naquele momento. O que eu posso dizer com isso? Márcio, tu treinou tudo que você deveria? Você fez tudo o que era para fazer? Não. Não. Eu tava pronto na minha realidade naquele momento. Você consegue Entendi. compreender? Eu naquele Você deu o momento seu eu tava máximo dentro pronto. do que podia fazer. Isso, naquele momento. Então, assim, eu não treinei certo, eu não fiz as coisas certas, mas eu estava focado, eu tinha feito tudo
tudo que eu precisava fazer, entendeu? E graças a Deus eu consegui. Eu tô tentando achar um espaço aqui, porque apareceu outro bot ali com o som. E aí entendeu? Eu dei o meu melhor, sabe? Do que eu podia. Só que eu acredito que a malandragem, a maturidade, aquela parada de, tipo assim, tu tá pronto, sabe? Eu não tava tão pronto assim, sabe? Eu sei que eu podia ter ganho, mas eu não via que eu tava pronto 100%, sabe? O que eu deveria estar. Entendi. Show. Eu É sempre fui porque muito detalhista. Eu sempre fui aquela pessoa que buscava sempre ser muito perfeitinho, sabe? Sempre perfeccionista. treinar e sempre buscar a perfeição no treino, no que eu tô fazendo. E não tava assim, sabe? Se eu falar que tava, eu vou estar sendo mentiroso, sabe? Então, Você assim, bate o não pênalti tava de assim. boa, Marcinho? Não, Dá uma não bato. ralada, Nunca né? bati. Nunca bati. Mas eu não bato por causa disso. Eu não me disciplinei o suficiente para bater o pênalti bem, sabe? É pena. Normalmente a galera pesa aí uns 7,2, 7,3, fica fácil. Passar um pouquinho ali. Exato. Essa que é a ideia de você estar pro pênalti. Eu fico com 7,7, 7,8, treinando bem. Sem Aí é treinar tão foda. bem, 80, 80 e pouco. É, meu amigo. E você é bravo. Isso é difícil. Eu tava vendo uma entrevista com o Cascão, Leonardo Sadiolo. Aham. Ele Aham. falou que pesava 80 também, né? Pra bater É, pênalti. ele deve pesar isso, porque ele é um cara que ele é aquele cara forte, sabe? Ele é aquele cara bem forte que tu vê que ele, meu irmão, Ele ele precisa, né? não é O jogo aquele dele precisa peso. da força, né? Ele precisa daquela força, então ele não é daquele peso. Ele é o cara que eu senti o mais forte, assim, na categoria. A pessoa que eu mais senti força foi ele. E eu não sinto a galera tão forte no Pena. Ele é o que eu sinto mais força, assim. Normalmente você faz qual tipo de preparação física? Você gosta da Cara, musculação, crossfit, jiu-jitsu pra então, jiu-jitsu? então, antigamente eu não fazia muito físico não, pra ser honesto. Eu nunca fiz muito físico não. Minha vida era seguir ali do jeito que dava, treinava jiu-jitsu, mas eu mudei bastante. Hoje em dia eu faço bastante parte física, voltado para o jiu-jitsu, assim. Já fiz crossfit, já fiz tudo que você pode imaginar, cara. Eu já tentei um pouquinho de cada coisa. Eu gostava do crossfit pra mim, sabe? Não como atleta, mas pra mim, assim, eu gostava. Mas eu não acho que seja uma coisa boa pro jiu-jitsu. Galera que tá mandando pergunta aí, segura um pouquinho, que daqui a pouco eu libero para fazer pergunta. Só terminar minha playlist aqui, pô. Preparei toda uma paradinha, tudo organizado. Vocês querem me bagunçar? Várias Ô, Caí. perguntas maneiras, né? Poxa, os caras tá aí. Fizeram quebrar a cabeça a semana toda. Mano. Chega da vontade de responder. Vamos mudar um pouquinho o foco. Vamos falar um pouquinho da Vambora. vida profissional, fora competição, da aula. Primeiro país que você foi dar aula foi a região ali dos Emirados, né? Você ficou quanto tempo É, naquela região lá? eu dava aula em Bangu ali com o Fábio, ajudava ele ali, mas aí eu fui para Abu Dhabi. Eu fiquei lá 3 anos e meio, basicamente. E aí depois que eu fui para os Estados Unidos. Aí agora você abriu sua academia, né? E No agora eu abri minha Arizona? academia. Isso, aqui no Arizona. Minha academia tem 8 meses, mais ou menos. 8 meses? 7, 8 meses. Aí já de cara você já recebe essa pancada aí do coronavírus, né? Já para Então, estrear bem, né? Se é o, você é o que eu passar tô dessa falando. fase, moleque. É o que eu tô falando do poder de Deus. É o que eu tô falando do poder de Deus. Quando a gente está em Deus, quando a gente crê nele, quando a gente entrega para ele, tudo funciona. Graças a Deus a gente nem perdeu aluno e a gente continua recebendo aluno. A gente já assinou bastante aluno. Todo dia tem aluno novo. Só semana passada foram 5 no meio dessa crise, sabe? Que tem gente fechando as portas e tudo mais. Eu acredito que quando a gente confia, sabe, que Deus está ali pela gente, não tem essa, sabe? Não tem pandemia, não tem nada. Os escolhidos, quem Deus está com ele, meu irmão, não tem essa. É só a gente se Show, agarrar nele. show, show, é isso mesmo. Bem falado.
E a sua esposa, a galera que não sabe, a esposa do Márcio é faixa preta também. Te ajuda Ela aí é nas braba. aulas? Pô, Boa. me ajuda demais. Braba. Ela me ajuda nas aulas, me ajudava com as crianças. Agora que ela parou um pouco, ela um outro trabalho que ela tá fazendo, mas ela me ajudava nas aulas, sim. Aí agora não tá precisando tanto, que a gente voltou agora, né? E aí teve uns reajustes, mas ela sempre me ajudou com tudo aqui, finança, Não, tudo. uma vez eu a vi lutando no brasileiro, sei que bom também. Faixa colorida, 13, De 14. azul, que Moleque, pararam pra assistir duas meninas porra, lutando, né? eu parei, moleque. Eu parei pra assistir. A nega acho que Saiu derrubou ela na pra mão. fora assim. Aí da placa, ela foi e devolveu na placa, moleque. Não, Guerra saíram danada. na mão. Pô, ali Saíram na é. mão, a luta terminou empatada, foi bravo, foi peleja ali. Eu tinha um Ela é aluno brava, ela é que. brava. Eu tinha um aluno que treinou com ela lá em Niterói. Ele mudou pra Niterói, era daqui da Bahia, Teixeira de Freitas, Aham. Saulo, faixinha azul. Aí ele Tu falava conhece que Saulo, Breno? Saulo Saulo que treinou Scouser, na um Grace, branquinho baiano, treinou na Grace Muay Thai contigo? Saulo, deve ser aquele Saulo que tu falava. bem Acho branquinho, que ela eu branquelinho. conheci. Aham. Aí ele falava que os treinos eram maneiros e você ia lá de vez em quando assistir e tal, treinar um E, pouquinho. e, Era show de bola. aham. Isso aí, Zé. Ela é legal, cara. Você, morando nos Estados Unidos, qual é a maior diferença que você acha aí de morar no Brasil e morar nos Estados Unidos? Ah, Culturalmente falando, é profissionalmente difícil, né, falando. cara? A mudança é gigante, né, cara? Tipo, tudo que você quer, se você trabalhar, você vai ter. Eu fico triste que no Brasil as pessoas trabalham, quanto mais elas trabalham, mais longe de conquistar o sonho elas ficam. Você consegue entender isso? Tipo, quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica, mais longe você fica de um sonho. Mas aqui não, aqui você, quanto mais você trabalha, mais perto você fica, sabe? Foi por um dos motivos de eu Reconhecimento, né? migrar para cá, porque eu sabia que se eu viesse para cá trabalhasse, eu ia ser bem sucedido, sabe? E aí agora pro futuro, seus planos pro futuro, pretende ficar aí até quando Deus quiser? Tem uma Cara, data é isso, determinada? é exatamente Competição? isso. É exatamente isso. Deus move minha vida agora. Então, tipo assim, ele que ordena para onde eu vou ir, mas até então não tem nada, não tem nenhuma mudança. Ele me quer aqui ajudando meus alunos, tentando trazer eles mais perto de Deus e é o meu objetivo agora, certo? Meu objetivo é ajudar meus alunos, fazer eles pessoas melhores, né? Porque aqui, cara, aqui por ser um lugar muito fácil, as pessoas se afastam muito do que é bom, do que é certo, do que é digno, né? E sem falar de religião nem nada, mas falando de Deus, o que Jesus deixou pra gente mostra o quão digno, o quão bom ele é, né? Pessoa boa, pessoa do bem. Então, assim, o que eu prego aqui é trazer as pessoas para a verdade, para ser mais parecido como Jesus, que é difícil, mas se a gente sempre buscar ser melhor, não tem como. E é o que eu busco para meus alunos, sabe? Além de ser campeão, que é só uma ferramenta na mão de Deus, sabe? Ser melhor hoje do que você foi ontem, né? É sempre a briga você por Exatamente. você mesmo. É Show de só bola. isso. O que eu costumo falar é que até quem não é religioso, até quem não crê em Deus, não estou falando de católico, evangélico, muçulmano, qualquer pessoa, ele pode falar o que for de religião, mas ele vai olhar assim e vai falar: aquele Jesus é bom, né, cara? Jesus, você pode não gostar do cristão, você não pode gostar de ninguém, mas Jesus era bom. Então, assim, cara, o que eu mais quero é ser parecido com ele e tentar fazer o melhor possível, sabe? Da minha vida, da vida das pessoas que estão próximas a mim, sabe? Show de bola. Boa. É isso aí. Isso é o mestre. Nós, como Aí, professores, ao bebê aí. Show de bola. Ó, gigante. desde já, convidado quando vir no Brasil, a Bahia tá de portas abertas aqui, ó. Região de Com Porto certeza. Seguro, praia, Extremo Sul, convite Vai tá ser feito uma. aí. Cara, assim que eu for pro Brasil, eu vou dar uma volta nesse Brasilzão aí que eu não conheço quase nada. Eu vou conhecer Show! tudo. Já tá. Minha academia tá de portas abertas para fazer um seminário contigo. Com certeza, com certeza. Galera, Tamo agora é a junto. hora. Mande suas perguntas aí. Quem tá chegando na reta final, Chama, galera. chama aí na pergunta. Conhece a Já Bahia, pergunta. Marcinho?
Eu já fui quando era faixa azul, cara. Bem rápido. Salvador. Salvador. Eu fui lutar aquele mundial que tem lá. Eu não lembro a federação, cara. É um mundial que tem lá, acho que só tem um. É de Feira de Santana. É o Mundial de Feira. Eles falam que era mundial, né? Então, o Mundial da Bahia. Eu fui. Não, foi legal. Não, é porrada. Olha só, Lucas Lima tá perguntando aqui, tem algum adversário que você tem vontade de lutar? Que você não lutou ainda? Tem. Eu gostaria de lutar com a galera do peso leve um pouco mais, assim, em geral, assim. Mas um cara que eu gostaria de lutar, que eu acho o jiu-jitsu dele muito bonito, é o Levi. Levi John. Tô ligado. É muito bonito o jiu-jitsu dele, muito pra frente. Eu adoraria lutar com ele. Eu gosto de lutar com gente que faz isso, eu gosto de treinar com a galera que faz isso. Então, ele é um cara que eu gostaria. Show. Ele veio bem no ano passado. Ano passado. Aí no Mundial. Acabou sendo desclassificado. Acontece. Experiência. Já ele vai voltar bem. Ele é bom. Olha só, eu esse Lucas Lima, o Lucas Lima, BJJ, falou Márcio André versus Renato. Eu já lutei com ele. 2 vezes. Eu lutei com ele 2 vezes. Uma de kimono e sem kimono. Uma de kimono no PAN. Uma de kimono no PAN que eu fiz a final do... PAN com Lepre. Eu não sei se acho que tem na internet. Eu, como sósia de José Aldo, os caras falam que eu pareço com ele. Vou te fazer uma pergunta. Já pensou em ir pro MMA? Já pensei, cara. Eu já até treinei. Mas hoje em dia eu não penso não, cara. Eu acho que, assim, só se tiver um propósito bem grande pra eu fazer isso. Mas até então eu não penso não. Eu penso em curtir minha família, sabe? Hoje em dia eu ainda penso em lutar jiu-jitsu, mas eu penso em curtir bastante minha família. Fazer meus alunos crescerem, sabe? Eu tenho 25 anos, então graças a Deus fez minha vida, ela geralmente vem num rumo diferente, né? Você luta, e lá na frente você conquista suas coisas. Deus fez eu ter um caminho muito mais difícil, mas que hoje em dia eu sinto que eu passei bastante etapas, sabe? Show. Até porque quando a gente tem família, a gente tem que pensar além, né? Quando a gente tem filho, família, as coisas mudam a visão, muda um pouquinho. Muda bastante, cara, mas eu amo lutar, cara. Pergunta do Diego aqui, segue pena ou no leve? Então, esse ano que ia entrar, eu já tava fazendo tudo pra ir pro leve. Quem tava vendo minhas postagens, como tava meu shape, eu tava seco assim, eu tava batendo pro leve, na verdade. Eu ia lutar o PAN no leve, o Mundial no leve. Eu já tava decidido a lutar de leve. Mas quando voltar, eu ainda não tenho certeza. Você tem alguma referência no jiu-jitsu, Marcinho? Algum atleta que você se inspira? Pô, cara, eu tenho muitas. Mas as minhas inspirações são muito dependentes do que a pessoa é como pessoa, sabe? Tem muito atleta que eu gosto de ver lutar, mas que eu não me espelho, eu não admiro. Mas, assim, as pessoas que eu admiro, assim, Cobrinha, eu admiro muito. O Rafael Mendes, eu me espelho muito, assim, na pessoa dele. Rodolfo é uma pessoa que eu olho, Rodolfo assim, eu tenho bastante carinho, certo? Tem muitas outras pessoas, assim, que... Tem outras pessoas que nem campeão são, assim, mundial, mas eu olho e eu tenho uma admiração muito grande, sabe? Construíram a família deles, tem Deus como prioridade na vida, então, pra mim, é o que importa, assim. Como gestor de academia, tem alguma referência de academia, de gestor, de professor que você se inspira? Eu acredito que essas pessoas mesmo as que eu falei, assim, o Cobrinha, o Rafael, né? Eu acho que um gestor que é muito inteligente, que eu pude vivenciar, é o Gustavo Dantas. É um Mental cara coach. que é bem inteligente no que faz, assim, sabe muito. E, cara, eu acho que são essas pessoas que me vêm na cabeça agora. Mas quem que eu comento, assim, gestor de academia bom que eu comente? Agora não tá vindo na cabeça. Tem uma galera que trabalha muito bem, que a gente vira. Letícia Ribeiro, cara, a gente fala bastante, que tem uma ideia bem à frente do tempo. O André Galvão
Pô, o cara é sinistro, cara. É homem de Deus também, sempre busca até louvando o nome de Deus, então eu, eu me inspiro bastante nele também. Show, show. Temos a pergunta aqui do Santiago Nascimento. Qual foi o melhor aprendizado de vida que o esporte lhe deu? O que você pode trazer do tatame para a vida? O que você trouxe? Cara, eu acho que minha vida, o jiu-jitsu, minha vida, ela veio assim numa direção assim que cara, eu acredito que assim, que eu posso dizer que mudou minha vida, né? Tudo. Assim, desde o começo até o fim, assim, eu acho que minha vida, ela foi resetada. Já viu quando tu reseta a sua vida e só fica aquelas memórias para poder mostrar de onde você veio? Você entende isso? Ah, Então, sim, assim, sim. Deus, cara, Deus, ele colocou muita coisa boa na minha vida. O jiu-jitsu me trouxe muitas coisas boas, muitas experiências, né, cara? Hoje em dia eu entendo muito melhor sobre a vida, eu consigo ter uma percepção um pouco melhor. E, cara, é difícil especificar uma coisa que, sabe, que foi Uhum. fundamental ou que mudou na minha vida, porque mudou tudo, sabe? O jiu-jitsu, ele me trouxe para perto de pessoas boas. Eu acho que isso foi uma mudança que muita gente às vezes não consegue ter, sabe? Uma mudança. Você entende o que eu tô falando? Já viu quando a Tô pessoa, entendendo. ela, como que eu posso dizer? Ela ela não tem como mudar, ou então às vezes não acha uma chance de mudar porque não teve uma pessoa que entrou na vida dela, sabe? Então, assim, eu acho que isso me ajudou muito, cara. As pessoas que eu encontrei no meio do caminho, que me deram palavras boas de incentivo, palavras fortes, assim, que me fizeram crescer como homem, sabe? Como pessoa boa. Porque mesmo antes de eu saber que Deus estava comigo, estava na minha vida e eu aceitar Jesus, cara, eu já buscava ser melhor, sabe? Eu já buscava ser uma pessoa igual àquela pessoa que eu tava vendo, sabe? Já viu quando tu fica buscando uma inspiração, buscando pessoas que te façam ser melhor? Então Sei, sei. eu sinto isso, eu sinto que o jiu-jitsu me trouxe isso. A Eu não sei mudança que se, eu tive foi, eu não sei se você pode, reflete assim, mas eu penso muito sobre isso. O que seria da minha vida se eu olhasse para trás, quando eu olho para trás e eu estivesse no mesmo cara, local, lá em eu tenho cer, Bangu, lá em Senador eu tenho, Camará, eu que tenho aconteceu certeza que seria minha com vida, cara. meus amigos de infância, tá ligado? O que Eu aconteceu com posso ser, eles. eu posso Eu te fico ser pensando muito honesto, nisso. eu posso te ser honesto que tipo assim, eu posso ser honesto que eu sei exatamente o que seria da minha vida. Sincero, sincero assim. Tipo, não preciso ficar pensando, não. Eu sei exatamente o que seria da minha vida se eu não tivesse encontrado o jiu-jitsu e as pessoas que eu encontrei na minha vida. Eu reflito Ou muito eu nisso estaria, também. não, eu estaria morto ou preso. É um ou É. outro, assim. Não tem muita escolha, não. Era um ou outro. Assim, eu sempre fui uma pessoa que buscava muito ser melhor, sabe? Aprender. Mas, assim, cara, pode ser sincero, eu tinha um caminho bem estreito, assim, bem ruim, assim. Show. E de mudanças, agora como professor, e o atleta Marcinho, carga horária de treino. O que mudou agora nos treinos? Que agora tem que dar aula pra caramba. Aí a Cara, ralação é aumenta. tenso, cara. É difícil, É né? relação, cara. É muito difícil tu ser professor e ser atleta, cara. É bem complicado. Eu acho bem difícil, cara. Assim, eu treino com os alunos, eu faço tudo com os alunos, aí tem que fazer físico. E o problema na época de bater peso pena é que eu ficava, cara, meu irmão, muito estressado. E aí eu falei, não dá pra bater pena mais por causa disso, tá? Sabe? Então, assim, eu falei, não, eu tenho que buscar a lutar de leve mesmo, que aí eu fico mais tranquilo e tal. E aí essa que foi a minha decisão, sabe? De vida, assim, até pra melhora dos meus alunos, entende? Pra mostrar Uhum. que, né, como que eu posso dizer? Que eu tava focado neles, né, cara? Não em mim. Pô, tem um vídeo seu, você lutando, uma dessas lutas casadas que tem bastante aí nos Estados Unidos, um gordinho morrendo de gritar lá de fora. Tá no, tá no, Ah, tá no, é meu cunhado, pô. É meu é seu cunhado. cunhado?
Rapaz, Pô, ele é meu fã número um, pô, e eu sou ali é fã dele. fervoroso. Não, ele, cara, tá doido. Era contra a luta era contra o Lucas Valente e ele achou que eu tinha ganho. Eu achei também, todo mundo achou. A regra lá é deles, né? O dono do evento era o cara da Gracie Barra, o professor, o aluno dele, do Lucas. Então, assim, é Empatou, já complicado. era. Não, eu já sabia disso. Eu tentei buscar, só que eu não fui capaz de finalizar, mas tudo bem. Aí a gente tinha achado que eu tinha achado que eu tinha ganho, na verdade. Todo mundo, na verdade. Você divide o treino, você tem algum horário que você faz um treino para você? Fala assim, nesse horário aqui da academia, eu não ensino ninguém. Esse é meu horário de Não, treino. Você divide aula de ainda treino? não. Cara, ainda não, cara. Ainda não tenho isso, não. O que eu faço bastante é pegar os moleques que são competidores e fico depois da aula, ou então antes da aula com eles. Quando eu tô treinando bem, é isso que eu faço. Ou eu pego eles antes, pego depois, e não rola, cara. Eles se amarram rolar comigo, eles gostam muito. Então, assim, não tem jeito, eu não posso ficar sem rolar. Então para mim é bom, entendeu? Porque eu rolo com Uhum. eles, faço o treino todo com eles e aí é mais ou menos né, como que eu posso dizer? É uma facilidade que eu tenho, que eu às vezes falta uma dupla, meu treino é todo voltado para jiu-jitsu, então assim, eu consigo treinar às vezes, sabe, com os alunos. O Diego Sodré fez uma pergunta aqui que eu já vou emendar em outra. Ele perguntou Aham. o que você passa como coach hoje em dia. Deve ser de motivação. Mas eu já vou te perguntar uma outra coisa. E o inglês? Como é que é para você essa batalha do inglês aí? Cara, vou te ser sincero, essa batalha pra mim, dizendo batalha, já acabou há muito tempo, assim. Eu, Tá graças de, a Deus, hoje em dia, eu me tá viro de boa. bem, cara. Eu me viro. Não, boa e boíssima, boíssima. Hoje em dia, pô, cara, aqui no barco que só tem americano, só tem minha família aqui que fala português. Então, assim, é o tempo todo falando inglês, então, tipo, não tem tanta dificuldade, sabe? Não tem dificuldade disso. Porque É uma coisa, é bem simples quando, hoje em dia. quando tem algum aluno que vai para os Estados Unidos, ou alguma pessoa me pergunta o que precisa fazer para dar aula fora, uma das coisas que eu falo logo é se vira no inglês. Porque depois as portas se abrem, né? Né? Que seja uma Tem que porta. se virar, cara. Tem que se virar. Tem que se virar bastante, cara. Eu acredito que o inglês é o que vai fazer o mundo girar daqui a pouco, né, cara? É a língua universal e as pessoas têm que aprender a falar. Porque, cara, querendo ou não, você tem que querer evoluir como pessoa, né? Não é nem só como atleta, mas é como pessoa, né? Um dia você quer trabalhar e perde uma oportunidade de emprego por causa disso. Exato. Tem que estar preparado, né? A gente fala que a oportunidade é um cavalo que vai passar correndo Aham, na sua frente. Se você está exato. preparado, ele passa, você monta. Se Tem você que estiver preparar o despreparado, ele campo, né? passa e você perde. Perde a oportunidade. Como tem na Bíblia, você prepara o campo para poder plantar, né? Você Para poder vir a chuva, né? tem um atleta, um para-atleta aqui na live. Eu já lutei. Aham. A pessoa Ele aqui, você já perguntou se eu já lutou lutei e com conheceu. para-atleta. Isso. Cara, eu não lutei com para-atleta. Para-atleta é quando ele tem alguma deficiência, né? Isso, Eu, isso, não, isso. eu posso estar errado. Então, eu já Não é lutei isso com um mesmo. rapaz sem. Eu já lutei com um rapaz sem a perna dele. Ele era sem a perna esquerda, eu lembro até hoje. E foi no absoluto meu mesmo, normal, absoluto normal. E, cara, o cara era brabo e eu lutei com ele partindo pra dentro. E muita gente veio falar comigo, pô, mas que? Eu falei, meu irmão, não tem essa não. O cara tá ali, se eu De cheguei com Atibarai. ele me finaliza. Eu já vi um rapaz lá que é bom demais, cara, um garoto ele. Eu não sei o nome dele, eu acho que ele é faixa marrom, agora já deve estar de preta. Mas ele ganhava todo mundo, cara, nas categorias normal mesmo, sem nada. Ele ganhava todo mundo. Eu falei, meu irmão, eu vou lutar com ele normal, que eu quero ganhar esse absoluto aqui. Não, tem um rapazinho da Gracie Barra que já lutou com uns Não, dois, três alunos meus, que ele não tem uma perna também. Pô, não, ele tem, não, tá doido. ele tem umas manhas de meia guarda ali com uma perna só, porque os caras. É difícil passar a guarda dele, pô. Cara, não existe isso. Eu acho que quando a pessoa entra ali pra lutar contigo, você tem que dar o seu melhor, que você vai mostrar respeito pra pessoa e vai mostrar que ele tá ali também pra ganhar você. Então, assim, meu irmão, não tem essa não. Show de bola. Galera, vamos encerrar a live.
Marcinho, Eu treinava. Deixa eu só falar essa experiência que eu pode falar tive, aí, para pode falar aí. vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, Eu, falta um minutinho eu, pra cair a live. Então, eu acelera aí. treinei, eu treinei com um cara, que o cara ele não tinha mão, né? Ele tinha só tipo pulso, né? Cara, Uhum. esse maluco me finalizou no treino umas 3 vezes. Porque ele, da onde ele tava, ele jogava o pulso na minha garganta. Ele era grande, cara. Meu irmão, Amassapão. caraca, eu saía na mão com aquele cara que eu tinha uma raiva dele. Você não tá entendendo, cara. O maluco era brabo. Então, assim, não tem essa de respeitar, não. O cara entrou ali, ele é É brabão. guerra. Ele vai sair na mão contigo porque Deus capacita ele. Deus capacita ele, então, meu irmão, é complicado. Ele não pode usar a perna esquerda, o braço direito dele é mais forte. Então, assim, Exatamente. coloca na cabeça. Não vai, Show de bola. não desrespeita, não. Aí, deixa eu só Marcinho, mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só mostra mostrar. aí. 30 segundos pra cair Ei, a live, hein? ei, Caraca, família. moleque. Caraca. Aí, Patrão. galera. Tirando o dia, tirando o dia. Marcinho, quero agradecer você por ter disponibilizado aí uma horinha do seu dia para falar com a gente. Tamo A junto, gente tamo junto, da tamo junto. Federação Baiana agradece muito aí trocar essa experiência Obrigado. aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Fiquem com Deus, galera. Busca Deus, hein, Jesus. Tamo junto. Abraço para a família toda aí. Os. Obrigado. Valeu.